Instituto Nebulosa Marginal foi criado em plena pandemia em 2020 e tem como objetivo a realização de cursos de psicanálise e áreas afins. O Instituto conta também com a INM Editora, destinada à publicação de livros acadêmicos e de literatura adulta e infantil. E são dirigidos pelos empresários Sérgio Gomes e Bruno Ricardo Gomes, também produtores do programa Nebulosa Café Entrevista. Fernanda Palermo é psicóloga clínica e psicanalista, com especialização em terapia psicanalítica de casal e família. Há 2 anos defendeu sua tese de doutorado realizada na PUC-Rio e na Universidade de Paris e está se preparando para publicá-la pela INM Editora. No Instituto Nebulosa Marginal, ela acaba de assumir a coordenação de formação de terapia psicanalítica de casal e família. Carla Martins Mendes é psicóloga clínica com especialização em terapia psicanalítica de casal e família e membro da Associação Portuguesa de Psicanálise de Casal e Família. Ela tem doutorado em psicologia clínica pela PUC-Rio e é docente convidada do curso de formação em terapia familiar e de casal do Instituto Nebulosa Marginal. Fernanda e Carla são organizadoras de um livro sobre diversidade e família, a ser lançado em breve pela INM Editora. Márcia Maria dos Anjos Azevedo é psicóloga clínica e psicanalista com doutorado em psicologia pela UFRJ. Membro da Associação Portuguesa de Psicanálise de Casal e Família, ela é uma das docentes convidadas para o curso de formação em terapia familiar e de casal do Instituto Nebulosa Marginal. Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um episódio de Nebulosa Café Entrevista. E hoje o assunto vai ser incrível. A gente vai aproveitar uma fala do escritor Francisco Azevedo, autor do livro Arroz de Palma, que foi o nosso convidado no nosso último podcast, para falar de família, né? Então, a gente vai falar de família com as psicanalistas Fernanda Palermo, a Carla Martins Mendes e a Márcia Maria dos Anjos. E terapia de casal e família. A gente vai saber muito mais como é que isso funciona, né? Se as pessoas sabem realmente o que é uma terapia de família e de casal, e se no Brasil de hoje é um tema importante que a gente precisa falar. Eu tenho certeza que é um assunto que a gente precisa falar muito. Então, vamos lá. O que o Francisco Azevedo fala no Arroz de Palma sobre família? Peguei um trechinho só para esquentar. Família é prato difícil de preparar. São muitos ingredientes. Reunir todos eles é um problema, principalmente no Natal e no Ano Novo. Pouco importa a qualidade da panela. Fazer uma família exige coragem, devoção e paciência. E não é para qualquer um. Os truques, os segredos, o imprevisível. Às vezes dá até vontade de desistir. Preferimos o desconforto do estômago vazio. O que vocês acham disso? Hein, Fernanda? É lindo, né, esse trecho, porque mostra justamente esses vários lados, né, do ser família, né? É um lugar que a gente já chega no mundo através dele, né? Então, todos nós temos essa pré-história, todos nós nos inserimos num grupo, e esse grupo é permeado de afetos, de conflitos, né? No entanto, eles nos sustentam, né? Fazem parte de quem nós vamos nos tornar, né? Então, família é um tema central, né? É isso mesmo, Carla? É isso mesmo, e é muito mais, né? Nós podemos passar aqui o dia todo a falar de família. Podíamos. Mas talvez, assim, o maior desafio, falando um pouquinho de família e da nossa prática clínica, primeiro é a diversidade familiar, que sempre está se atualizando. Portanto, nós mesmos, como psicanalistas, como profissionais, como a questão teórico-clínica, tem que estar sempre atualizada. E a questão social, que é cada vez mais a diversidade familiar. Portanto, já não bastava tudo isso que o autor fala, esse panelão grande que é a família, quanto mais nós temos que nos atualizar também para darmos respostas às demandas, não é? Porque as novas configurações familiares estão aí.
Nossa, esse é um tema que a gente vai falar bastante aqui, né? Dessas novas configurações familiares. E a Márcia está lá em Portugal, né, gente? Nós trocamos, não é? Porque você é portuguesa e ela está lá, né? Fazendo essas trocas. Pois é. E também é interessante a gente poder falar dessas configurações em Portugal, né? Que é uma influência tão grande para a gente também. Então, essa troca de saberes e de experiências, né? A gente vai falar, então, né, Márcia, de família. Imagino que você tenha muito para colaborar aqui nessa roda de conversa. Muito. E aí a gente pode pensar na quantidade de temperos que a gente tem que ajustar no trabalho de família, né? Quantos ingredientes, quantos elementos, quantos fatores, né, do corpo familiar, tanto brasileiro quanto português, né? Carlinha, podemos trocar aqui, né? Nesse sentido, da importância de verdade do trabalho a ser desenvolvido nesse corpo familiar, né? E quantos ingredientes a gente tem para discutir aqui. Muitas coisas, né? São muitos os elementos necessários para a gente poder fazer vamos dizer assim, ao redor da mesa, com os pés embaixo da mesa, né? A gente vai poder, então, discutir qual a importância desse trabalho com família, né? Então, para a gente poder começar já a falar desse assunto família, as novas formas e organizações familiares, a gente passou por um trauma muito recente, que foi a pandemia, e que acabou estreitando laços e também criando muitos conflitos e desavenças, né? Aqui no Brasil, acho que no mundo inteiro, cresceu muito a violência contra as mulheres, as crianças, porque existe uma família idealizada, uma família organizada, perfeita, harmônica, mas a gente sabe também que dentro da família é o lugar onde também se mais tem violência, né? E conflitos, né? Então, eu queria que vocês explicassem para o nosso público o que é terapia de casal, de família. De um modo geral, as pessoas só procuram quando já tem uma confusão formada, né? Uhum. E de que maneira que a gente pode ajudar as famílias, as pessoas, para diminuir os conflitos e tornar a vida das pessoas, eu acho, das crianças, das mulheres, dos idosos, muito mais humana, né? E possível. Uhum. Você estava falando antes, né, Sandra, desse compromisso social hoje, né? Porque anterior mesmo à pandemia, a gente foi vendo um crescente apelo social para que se olhasse para as várias formas de estar em afeto. Né? Hoje, família, inclusive juridicamente, não é mais um laço consanguíneo, né? Se estende para as configurações, para uma rede de afetos que é construída. E a gente sabe que nessa rede de afetos também inclui, infelizmente, muitas vezes a violência. Né? Então, nas nossas práticas clínicas, a gente está às voltas com todo esse conjunto de elementos, dos mais nefastos aos mais construtivos. Então, nesse sentido, antes de mais nada, seria importante a gente poder, eu, Carlinha e Márcia, conversarmos aqui sobre a especificidade do nosso trabalho de psicanálise com família. Né? Porque tem diferença de técnicas, não tem? Tem terapia de família e de casal com técnicas psicanalíticas, tem terapia cognitiva, né? Sim. Para isso, sistêmica. Que é a mais conhecida, né? Vocês podem explicar aí para o público o que seria isso? Eu acho que é importante, isso que a Fernanda estava a dizer, eu acho que é muito importante dizer o seguinte: a psicanálise casal e família é só mais uma entre muitas técnicas e teorias e abordagens que trabalham com família. O que é psicanálise casal e família? Ela é um desdobramento. Começou lá, depois dos anos 40, aliás, como todas as técnicas, ou principalmente as técnicas ligadas a grupos, começaram nos Estados Unidos, na Europa, de uma maneira geral, a partir dos anos 40. No pós-guerra, No pós-guerra, e principalmente no pós-guerra, questões traumáticas, questão de segredos de família, que a nossa querida Márcia é grande especialista,
Portanto, alguns elementos começaram a ser constitutivos e começaram a aparecer para se compreender que, afinal, os vínculos familiares, principalmente que o sintoma, não estava no sujeito, ele emergia na família. Ou seja, o sintoma não era exclusivo do sujeito. E a partir daí começou a aparecer algumas terapias, dentre as quais a psicanálise casal e família, que é um desdobramento, ao fim e ao cabo, de uma técnica da psicanálise individual. Portanto, a psicanálise casal e família trabalha exatamente com a mesma técnica da psicanálise individual. Eu gosto muito de pensar num autor base da nossa área, que é o Caes, que ele fala que há 3 tipos de psicanálise. A psicanálise de primeiro tipo, que era de Freud. A de segundo tipo, quando os autores como Green, como Bion, como Winnicott começaram a trazer a questão da intersubjetividade. E depois a psicanálise de terceiro tipo, que é essa que nós estamos vinculadas, que é a psicanálise de um aparelho psíquico constituído por 3 espaços psíquicos: o intra, o inter e o transpsíquico. Ou seja, isso significa que o sujeito não é um sujeito individual singular, é um sujeito singular plural. Nós falávamos um pouco, até aqui nos bastidores há pouco, nós falávamos como é que é possível, não é? O sujeito na psicanálise individual, ele vem sempre com alguém atrás. Será que isso até é uma questão que nós queremos colocar até para os nossos ouvintes, telespectadores? Há uma psicanálise individual. O que é uma psicanálise individual, não é? Então acho que carregamos, né, para o divã toda a família, amigos, conflitos na vida pessoal, profissional. Então, nós assim, temos vínculos, não é? Problematizar isso é tão importante, né, Sandra? Porque, no fim das contas, ainda que a gente esteja falando de uma escuta individual, tem sempre diversos personagens que vêm junto. E esse autor que a Carlinha citou, né, que é o René Caes... René Caes é um importante psicanalista francês e professor emérito da Universidade Lumière Lyon II. Herdeiro dos estudos de Anzié, ele expandiu a pesquisa sobre a psicanálise de grupos e criou o conceito de aparelho psíquico grupal. Caes desenvolveu ainda os conceitos de alianças inconscientes, grupalidade psíquica e transmissão psíquica entre gerações, e sua proposta central é que o sujeito do inconsciente é, na verdade, um sujeito da herança e do grupo. Ele se torna um autor muito importante porque ele fala de um sujeito singular plural. Ou seja, nós somos ao mesmo tempo singulares e constituídos numa pluralidade. Né? Acho que Marcinha pode até falar um pouco mais aí pra gente. Uma coisa muito importante em relação ao que a Carla começou a falar é que, dentre todas essas técnicas, todas essas escolas, todos esses são apenas dispositivos à disposição. E nós escolhemos a psicanálise de casal e família exatamente porque nos identificamos com esse modus operandi, com esse dispositivo, com essa leitura daquilo que a gente traz na nossa corrente geracional. Somos apenas um elo dessa corrente. Então, quando um sujeito entra no nosso consultório sozinho, ele entra com toda a gente que compõe a família interna dele. A nossa história é feita pela nossa família. Temos um pai, temos uma mãe, temos, né, aqueles, vamos dizer assim, as nossas origens, as nossas bases. Então, é muito importante a gente lembrar que quando alguém entra sozinho num consultório de psicanálise, ele traz junto de si toda uma história, toda uma composição, né? Toda uma organização. E quando a gente trabalha com a terapia, né? Com a psicanálise de casal e família, essa organização está posta diante de nós. E a gente vai ver ali os conflitos, como é que cada um apresenta o conflito em si, né? Como é que ele se apresenta, o que está emperrando, então, a vida deste grupo familiar. E por isso estão pedindo ajuda, precisam de um interlocutor. Com certeza. Né? Tá? Então, só para ressaltar em relação ao que Carla começou a dizer, da nossa escolha desse dispositivo. Tá? Márcia,
parando para pensar, eu também sou psicanalista, né, e jornalista, eu percebo que cada vez mais vai ser mais urgente a gente trabalhar com terapias de casal, de família, numa sociedade onde parece que a gente esquece que a gente vive num social, num coletivo, num mundo cada vez mais traumatizado por mudanças climáticas, guerras, conflitos, não é? Sim. Então, eu queria muito que vocês pudessem, nessa psicanálise mais ampliada, né, trazer para a gente a importância dessas técnicas que vão dar mais suporte para mais pessoas, porque cada vez mais pessoas vão precisar de um apoio psicológico para viver num mundo de tantas mudanças, né? Porque é isso, cada Sim. vez mais mudanças. Pegando carona até no que a Carla e a Márcia estavam falando, né, Sandra? O que a gente foi vendo no pós-guerra foi um desdobramento, uma expansão, né, do dispositivo psicanalítico. Ele sai estritamente da ideia do divã e ele começa, extramuros, né, ocupar espaços públicos, nas escolas, nos hospitais. E quando a gente pensa na família, a gente também pensa sob essa mesma ótica. Então, te escutando falar, eu fiquei pensando que quando a gente pode pensar em família, a gente pensa, como a Márcia disse, em algo que faz parte de todos nós, e quando a gente pensa num dispositivo clínico, a gente também pensa em todas essas inserções. E aí tem um conceito na nossa prática que vai muito ao encontro do que você falou, que é a transmissão psíquica entre gerações. Como isso me interessa. Né? Fale muito, por favor, sobre isso. Vou falar um pouco e deixá-las falarem. Porque é um conceito central, né? Porque você estava dizendo do quanto a gente tem uma origem que nos antecede. Exatamente. Né? Todos nós somos feitos de histórias de outros. Né? Todos nós comportamos algo que faz parte da nossa história, que precisamos nos apropriar, inclusive do que se possa pensar de traumático, né? A gente recebe tudo aquilo que possa nos constituir e nos fazer se desenvolver, mas ao mesmo tempo aquilo que vai nos impactar e vai exigir da gente uma transformação, né? Então, né, Carlinha, aí a gente vê isso tanto nos nossos consultórios, quando a gente pensa em cultura. Carlinha, que trabalha muito com cultura, né? Pode falar até um pouquinho mais. Quando nós pensamos em psicanálise casal e família e todas essas questões que nós temos trazido aqui, nós não podemos nunca esquecer que também somos constituídos, também não por acaso, que há pouco falei um pouquinho do CAES, desses 3 espaços psíquicos, do transpsíquico, quer dizer, a cultura, a nossa sociedade, não só a cultura onde nós somos inseridos. Nós somos, hoje, principalmente, falando até de configurações familiares, nós não podemos nunca esquecer que somos atravessados cada vez mais, não só por migrações, mas também por situações de refúgio e por casamentos. Portanto, esse é o desdobramento. A imigração, uma das maiores consequências é o quê? É a constituição de novas famílias. Então, nós vemos famílias, estávamos há pouco a falar aqui de portugueses e brasileiros. Quantos de nós aqui no Brasil somos netos, bisnetos, as nossas origens vêm lá de Portugal, vêm de Itália, vêm do Japão, povos indígenas, enfim, essa mistura cultural é que nos dá uma certa identidade. E eu acho que isso é talvez, falando em termos clínicos, o mais difícil, falando de transmissão geracional, o mais difícil para um sujeito hoje é precisamente isso, é ele ser singular, é ele poder continuar a pertencer à sua família, à sua origem, mas mantendo uma singularidade. Por que eu digo isto? Porque muitos dos pacientes que nos procuram, quer em nível individual, quer em nível de família, há aí uma questão da transmissão, que ela é dividida em 2 partes, a transmissão intergeracional e transgeracional. A transgeracional é mais problemática. A intergeracional, vou até passar para a Márcia, a transgeracional, porque a Márcia trabalha com segredos e acho que pode aqui trazer bastante contribuição. Mas o que é importante aqui dizer? Que nessa transmissão inter e trans, todo um legado geracional, cultural,
é passado, mas também é passado o quê? Muitas questões que foram pensadas antes mesmo do sujeito nascer. Nós não podemos esquecer jamais uma frase que o Freud falou, que é a Sua Majestade o bebê. Não é? Então nós costumamos brincar que ainda não se nasceu, ainda nem se pensou um casal em ter filhos e já se está dizendo, um dia quando eu tiver filho, ele vai ser advogado, vai ser médico, vai ser jogador de futebol. Ele é sonhado, idealizado. E aí, isso é o lado saudável da maternidade, da paternidade, de um legado familiar. Mas há outros problemáticos. Sim. Que é quando o meu filho vai casar e vai ter muitos filhos, por exemplo, e aí esse sujeito cresce, desenvolve-se numa família com mitos familiares muito arraigados, em que não pode ser de outra forma. Então, aí temos as problemáticas ligadas aos casamentos homoafetivos, às famílias com rupturas, aí nós entramos na questão transgeracional, que é a parte maldita da transmissão, e esse é um termo de um autor também muito da nossa área, que é o Albert Eiger, e aí eu vou deixar aqui para Márcia falar um pouquinho mais desses legados transgeracionais, que aliás são esses que aparecem na nossa clínica, isso, né, para trabalhar. Os segredos de família que são transmitidos. Antes da Márcia falar, vou contar uma historinha rápida, só para esquentar. A experiência de uma amiga indígena, que é professora, doutora, Márcia Cambeba, que ela conta o seguinte, tem a ver com essa transmissão psíquica transgeracional, né? Que ela, por exemplo, sonha em tupi antigo. Olha. Só que é uma língua que ela não domina, porque o tupi antigo já se modificou. E ela sonha em tupi antigo. Então, ela tem que ir aos mais idosos, aos anciões da aldeia, da cultura dela, para que ela possa contar e ser traduzido aquilo que ela sonhou. Que coisa linda. E, com isso, ela vem trazendo várias histórias, ensinamentos, resgatando a língua. A gente pode falar disso, eu acho que vocês vão falar muito bem, porque tem gente que não entende, né? Pode levar isso a um campo da magia, Não. Né? Mas isso, para nós, tem muito sentido. Sim. E isso dentro dos povos indígenas, né? Minha bisavó era indígena, então a gente tem essa coisa da cultura, do coletivo, das transmissões orais e essas transmissões transgeracionais, né? Então, vamos lá. Eu gostava só de dizer, complementar uma coisa que você está a dizer, que você está falando de uma coisa muito séria. Sabe onde é que também se observa muito isso? Nas migrações, pessoas que falavam língua, por exemplo, alemã, saíram muito cedo das suas terras, não voltaram ao país de origem, os filhos e os netos mal sabem falar a língua e quando estão em estado avançado até ou de demência, e mesmo não estando em estados de demência, começam a sonhar ou a falar naturalmente na língua de origem. Sim. Eu acho que isso é um fenómeno que nós temos que sempre ter muito presente. A psicanálise, casal e família, nesse aspecto, porque compreende, porque está envolvida nesses mecanismos vinculares geracionais, acho que dá uma importância fantástica a esse aspecto. Com certeza. Márcia, conta aí, fala um pouquinho para a gente. Olha que beleza, olha só, gente, que maravilha a existência do inconsciente, né? O sonho, né, é o inconsciente quase que em carne viva. Vamos pensar assim, né? Em carne viva. Enquanto dormimos, acessamos aquilo que não lembramos, né? Aquilo que está lá, que está na nossa memória mais primitiva, na memória do nosso povo, da nossa cultura. Olha que coisa linda. Eu acho que eu posso agregar em relação a isso que vocês estão dizendo, né? Em exemplos, já que a nossa vivência está diretamente relacionada a isso. Eu já recebi alguns pacientes descendentes do povo judeu, por exemplo, né? Enfim, um paciente que ele tinha uma angústia de não passar fome,
né? De não passar fome. E ele não conhecia a história de vida da família dele, na verdade, né? Sabia que as pessoas tinham migrado e tal, mas não sabia a gravidade da situação e de que pessoas da família morreram passando fome, né? Refugiados da guerra. Então ele trazia isso. A família era abastada, ele tinha uma vida muito confortável, enfim, tinha uma vida ótima, mas aquela fantasia, o medo de passar fome existia. E ele dizia, eu não sei de onde isso vem, né? Então é disso que a gente está falando, né? Da sua amiga Márcia, né? Minha xará aí, né? Xará. No sentido de entrar em contato com esse inconsciente. É disso que a gente está falando, né? É algo que se passa de uma geração a outra, ou transgeracional, né? Eu venho trabalhando com essa temática há uns 20... gente, aí todo mundo vai ver que eu, né, já faço isso há muitos anos, mas há mais de 20 anos eu venho trabalhando com essa questão dos segredos familiares e comecei a trabalhar com isso a partir enfim, de uma pesquisa de câncer de mama que fui fazer na Fiocruz. Então, assim, eu parti de um lado e cheguei no outro, né, completamente. Mas é muito importante a gente pensar disso que atravessa gerações e que está diretamente ligado a esses mitos, a esses tabus, a essas lendas, né? Então, o mito familiar, os tabus familiares, o aparecimento de situações, às vezes, muito estranhas, né? Quando o grupo familiar chega, ou então mesmo aqueles que não chegam para a gente, né? Para a terapia familiar, mas no dia a dia a gente percebe que há situações que reaparecem, às vezes como um susto. Como é que essa pessoa chegou nisso, né? Se isso não havia sido falado. Então, a gente lida com silêncios, com segredos, com aquilo que não pode ser dito, mas se reapresenta, aparece diante de nós e a gente tem que ter instrumento para lidar com isso. E muitas vezes, muitos dos conflitos, muitas das situações aparecem em função de transgressões, né? De situações de entreveros de conflitos, de situações traumáticas ou não, né? De alguém que surge vamos dizer assim, o desejo ardente de ser pianista, né? E vive sonhando com palco, vive sonhando com piano, e um dia, né, ele encontra uma pauta, uma sinfonia lá feito pelo trisavô, né? E ele disse assim, mas que é isso aqui, numa mudança da família, né? E disse assim, bom, isso aqui era o trisavô lá, né? Cujo bisavô foi um filho bastardo, e o sujeito aparece como pianista e todo mundo se dá conta, né, de que, enfim, que situação é essa? O que é isso que reaparece e que a gente não tem controle? Então, a gente está falando de sombras, a gente está falando de questões que não aparecem muitas vezes na narrativa, no discurso, mas estão postas ali no grupo familiar. Márcia, né? Complementar uma coisa, porque eu acho que você pode falar um pouco mais, né? Quando você fala do povo judeu, sou casada com um judeu, tem toda uma história familiar, né, por trás, e a gente percebe o seguinte, o povo judeu tem um comportamento que, não é à toa que Freud, né, vem judeu, a psicanálise vem daí, que é a necessidade de lembrar, né, não esquecer. Né? Quando a gente lembra da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto, o povo judeu ele tenta lembrar para que um trauma não se repita. Então, quando a gente fala, quando há um segredo de família ou quando há um trauma, é uma tentativa de esconder, né? De não deixar vir à tona aquilo que causa muita dor. Mas a gente sabe que quanto mais escondido, é por isso que a psicanálise é tão legal, né? Isso. É mais sofrido. Então, vamos lá. Esse trabalho que vocês fazem, né? Realizam de uma forma familiar, quer trazer à tona, quer fazer lembrar algo muito traumático, doído, são os segredos.
mas que também é libertador para as famílias e para as próximas gerações. Queria que vocês falassem um pouquinho disso e que depois falassem desse curso, dessa formação que vocês estão assim preparando, que está aqui com um roteiro maravilhoso para nós, psicanalistas da área da saúde, que vai ser uma ferramenta muito boa. Sim. Vai lá, Márcia. Então, é exatamente isso. Olha só, a gente começou a nossa conversa aqui, né? Você começou falando lá da frase ou né, do poema lá do Francisco, não é isso? Isso, Francisco Azevedo. Isso. Então, quando a gente prepara um alimento, a gente tem que colocar à mesa todos os ingredientes que a gente vai preparar esse alimento. Em se tratando de sofrimento, em se tratando de histórias que a gente precisa esconder, a gente tem que ter muito cuidado, muita delicadeza para lidar com aquilo que traz o sofrimento à tona. Não é a qualquer preço, nem é a qualquer custo que a gente vai falar das tragédias. A gente precisa, lógico, a gente precisa trazer à tona, a gente precisa falar, mas tudo, vamos dizer assim, tudo que tem a relação com a família, com uma história de dor e uma história de sofrimento, precisa ganhar um contorno, um continente, tá? E eu vou usar uma frase do André Green, que me é muito cara no meu trabalho. As palavras de um analista precisam ser investidas afetivamente, para que o sujeito se sinta acolhido, escutado, né? Então, uma família que traz uma história, uma marca traumática, principalmente, né, de um povo que sofreu tanto, é verdade que não se pode esquecer, há que se falar, mas há também que se transformar numa história passível de ser escutada, né? A gente não pode, porque a gente tem que transformar uma ferida aberta numa cicatriz. Ela está lá, a gente vai lembrar dela, mas a gente tem que fazer com que este grupo possa elaborar esta situação de modo a suportar aquela história. Né? Eu me lembro que uma vez no consultório veio uma situação de uma moça que tinha sofrido abuso pelo pai e que ela esqueceu. E que depois ela veio no meu consultório com o marido e tinha uma criança de 5 anos que vieram por conta de um trauma recente, porque a filha tinha sido abusada pelo avô. E aí é que veio à tona o trauma dela, porque ela esqueceu e ela entregou, digamos assim, a filha aos cuidados de uma pessoa que não tinha condições de cuidar, né? Adoecida mesmo, uma pessoa doente, né? Então, o quanto é importante entrar em contato com uma dor para você liberar as gerações seguintes, para que esse trauma não se repita, não é isso? E muitas vezes, isso mesmo. Muitas vezes, o que é que acontece nessa questão traumática, não vou colocar só nos segredos de família, ampliando um pouco, todas essas questões traumáticas, elas acabam por ter uma cumplicidade familiar, porque você está trazendo essa questão de abuso, que é uma questão infelizmente recorrente até dos nossos consultórios, social, obviamente, e aparece uma questão muito pertinente, que é a cumplicidade. E aí, voltando à questão, para que serve o segredo de família? Porquê que acontece o segredo de família? Ele só acontece porque há uma cumplicidade, por um motivo muito, muito simples, aparentemente simples: manter a união familiar, erroneamente. Então as famílias, achando que estão preservando o vínculo familiar, porque o que interessa é não fragmentar, elas adoecem a família. Como? Adoecem juntas. Sim. Então, e isso é importante também dizer, que nós falamos aqui de família e casal, mas nós estamos falando também no individual,
pode até parecer até contraditório, mas se é segredo, como é que se sabe que é segredo? Porque na verdade tem até um autor que eu particularmente gosto muito, que acho que todas nós aqui adoramos, que é o Serres de Serron, que diz: não há segredo, é impossível haver segredo, porque se transpira, soa-se o segredo, pelo não dito, pela vergonha, pelo que não é nomeado. Então há algum estranhamento. Eu posso não saber a história do trauma da minha avó, por exemplo, mas soou até mim. Houve uma ressonância de um não dito, de um assunto proibido, de uma vergonha. E então isso é que é interessante de pensar. Porquê que há complicidades? Porquê que se mantém um segredo? Mantém-se um segredo porque há uma complicidade. Porque há um mito familiar da união da família. E isso é desastroso psiquicamente. E até pegando carona no que Carla e Márcia disseram, tá, Sandra? Só vou retomar um pouquinho a sua pergunta inicial em relação à especificidade da psicanálise família e casal. Acho que a Márcia, num dado momento, trouxe à cena a questão do inconsciente, né? A gente precisa relembrar, né, que quando a gente fala desse desdobramento teórico, clínico, a gente parte de um lugar que é o inconsciente. E as transmissões só acontecem porque todos nós somos, né, fazemos parte de um inconsciente que de alguma forma dialoga, converge, né, diverge também, mas que se organiza a partir de então. E aí, escutando as duas, acho que um outro ponto que é importante a gente ressaltar é que poder trazer, né, as memórias, os testemunhos, né, as narrativas à tona, demanda um certo cuidado, porque muitas vezes a gente acredita que é um trabalho de escavar e chegar a uma verdade, né? Só que num dado momento, eu acho que o que a Carlinha e a Márcia trouxeram faz com que a gente também tenha que mudar um pouquinho a nossa possibilidade de escutar, para entender que dentro de uma dinâmica familiar, uma pessoa que mostra um sofrimento pelo corpo, ali está o segredo. Né? A gente pode não saber exatamente qual é a história daquele segredo, mas a gente vai olhar para aquela linguagem que pode não ser alfabetizada, mas é uma linguagem que comunica. Então a gente está trabalhando aqui sobre diversas linguagens, né? Como a sua amiga que vai lá e sonha numa língua em que, na verdade, ela não fala, né? Mas comunica, faz laço, né? Se aproxima, vincula. Então, eu acho que o nosso trabalho também está muito ligado a isso, né? E é fundamental, né? Que essa ferramenta maravilhosa, né? Que faz com que a gente entenda. Quando vocês estão falando de família, né? Individualmente no consultório, a gente está trabalhando com aquela pessoa que tem um sintoma, muitas vezes no corpo, e que ela vai revelando aos poucos esse segredo de família, né? Essa possibilidade de falar do sofrimento dela. Mas quando revela, né, Sandra? Porque isso que é interessante, porque ali já está algo, digamos assim, se revelando. Né? É dar nome, é poder ressignificar, né? E aí poder conviver com a tal cicatriz, que vai ser permanente. Até né? porque elas têm um sintoma, mas é um sintoma da família. É um sintoma da família. Ela aporta sintoma, muitas Exatamente. vezes. Quando você vai na família, quando você tem a oportunidade de ir na família, você vai ver que cada membro daquela família teve o seu trauma de uma forma diferenciada, né? Então, a gente nem tem como medir mais ou menos, diferentes, né? Então, a gente já está caminhando para o finalzinho do nosso programa. Eu queria que vocês falassem mais desse curso de formação, porque é uma oportunidade muito grande, eu acho que para nós profissionais da área da psicanálise, da psicologia, da saúde, né? Poder ter essa ferramenta a mais para que a gente possa não só atender casais e famílias, mas uma ferramenta para dentro dos nossos consultórios, né? Poder fazer essa leitura mais ampliada, seria isso? Acho que você foi no ponto, né, Sandra? Assim, a gente tem organizado, né, assim, um curso de formação muito detalhado, com muito carinho, com muito cuidado, porque, na verdade, eu acho que junta um pouco da trajetória, né, de nós três, da nossa experiência. A gente vai também chamar outros colegas para estarem junto com a gente. Mas você falou um ponto muito interessante que a gente está pensando na possibilidade de oferecer,
né, um espaço de discussão, de estudo, que não está restrito apenas àqueles que querem atender família ou casal. Né? Aqueles que atendem criança, adolescente, os psiquiatras, quer dizer, os colegas da área que a gente, como falou no início, estão às voltas o tempo inteiro com o grupo família, né? Seja atendendo um paciente individual ou não. Então a gente entende que esse estudo é uma forma de ampliar a escuta, ampliar a ferramenta. Uma outra forma também de ver, inclusive, o inconsciente, o sujeito do inconsciente, porque falamos aqui do René Caes, que é uma grande referência para nós, e ele tem uma frase muito interessante onde ele diz que é urgente transmitir, mas também é urgente, muitas vezes, interromper uma transmissão. Então, a gente está às voltas com isso o tempo inteiro. Nosso formato proposto nesse momento, né? A gente organizou uma formação em 3 módulos, né? Vamos lá, como é que chama o curso? É um curso de formação em psicoterapia psicanalítica de casal e família. E ele vai acontecer aonde? Pelo Instituto Nebulosa Marginal. Aliás, já deixo aqui o nosso agradecimento pelo convite, pelo espaço, né? Porque a gente acredita também que é pouco difundida a psicanálise de família e casal. Como você disse, né? As outras abordagens são um pouco mais conhecidas, a sistêmica em especial. E o que a gente está propondo aqui é poder trazer a psicanálise para a cena, porque ela tem uma construção vasta, teórica e clínica, para poder pensar nos casais e nas famílias, né? Então, o nosso curso é organizado em 3 módulos teóricos, tá? E depois um adicional clínico, onde a gente vai trabalhar com a clínica, com supervisão, mas lembrando que os 3 primeiros também o tempo inteiro a gente vai estar às voltas com a clínica, porque é o nosso, enfim, né, o nosso prato principal. É o prato principal que precisa ser servido. Meninas, vocês lembram mais de alguma coisa? Eu acho que tem tanta coisa importante, né, para a gente poder falar da formação. Uma coisa importante é como é que as pessoas podem entrar em contato para se matricular, quando começa, né? Porque as inscrições já começaram. Já começaram. Pelo Instituto Nebulosa Marginal, que tem feito uma ótima divulgação, aliás, agradecendo também, mais uma vez, reforçando. Vai começar em agosto e as inscrições estão aí. Há uma coisa que eu acho que é muito importante também ressaltar dentro desse curso. Primeira particularidade que a Fernanda já expressou, de ser um curso específico da psicanálise casal e família, principalmente no Rio de Janeiro, não tem. Portanto, eu acho que tem outras instituições que também abordam essas temáticas, mas com outras temáticas. E nós fizemos com muito carinho a 3 toda essa proposta, pensando moderno isso, um trisal. Foi um trisal, tá vendo? Que falaremos também no curso, olha, isso é importante falar. Então este trisal aqui organizou pensando exatamente assim, do outro lado. Isso nós já estivemos no outro lado, nós também estamos todos os dias no outro lado, como alunas também. Sim. Alunas como? Da sociedade. Nós fazemos parte também de uma sociedade. Nós somos psicanalistas, nós trabalhamos, nós damos palestras, o que quer que seja, produzimos trabalhos académicos, mas nós também fazemos parte da sociedade. E tem famílias, temos, né? famílias, temos histórias, temos uma cultura. Então nós fizemos assim alguma coisa muito teórico-clínica, pensando naquilo que nós podíamos de facto acrescentar. E a diversidade familiar, isso aí acho que é o nosso... Vou deixar para a Márcia falar, porque acho que essa é a nossa cereja do bolo, não é? Deixa eu só falar uma coisinha, só para dar um gostinho assim para as pessoas. Olha só, gente, vamos falar da mitologia familiar, vamos falar de cultura, migração, famílias interculturais, famílias contemporâneas, formação do casal, casamento contemporâneo. Didier Anzier foi um psicanalista francês e importante acadêmico. Ele ficou mais conhecido pelo conceito de eu-pele, sublinhando que a constituição do eu estava ligada às experiências corporais. Anzier também foi um importante estudioso da psicanálise de grupo e propôs que o grupo é como o sonho freudiano, uma realização de desejo. Ele também propôs os conceitos de ilusão grupal, que logo foi desenvolvido tanto por estudiosos da terapia de família quanto da terapia de casal. André Ruffiot foi um psicanalista francês e pioneiro na clínica com casais e famílias.
e um dos fundadores da terapia familiar psicanalítica. A partir do conceito de aparelho psíquico grupal, realizada por Caes, Ruffiot criou o conceito de aparelho psíquico familiar, se dedicando à mitologia familiar e aos aspectos arcaicos que envolvem a formação do grupo familiar. Seu enfoque clínico é enriquecido pelo valor dado ao estudo do espaço onírico familiar. As problemáticas conjugais, né? Violência, que você havia citado, né, Sandra? Trauma na família, Sim. né? A transmissão psíquica, né? E, enfim. Autores principais também que embasam, não é? Uhum. René Caes, Ruffiot, Didier Anzieux e Alberto Firenze. Higuer. Nossa, são tantos. O Winnicott Tom Higuer. entra, porque também, né? Tem É, ferramentas para Winnicott. isso. Como diz o Winnicott, tudo começa em casa. Tudo né? começa em casa. Né? Esses autores de base, né, Sandra, eles são fundamentais, mesmo que eles não tenham trabalhado em si com a proposta, né, do atendimento pensado pela grupalidade, mas eles nos servem o tempo inteiro com as suas teorizações. Então, a gente parte e dialoga com eles o tempo inteiro. Parte, inclusive, de Freud, não de é? Freud, que falava da cultura, que falava do grupo, né? Uhum. Se vocês fossem, por exemplo, agora para finalizar, Tá. né, e em outro momento, mais adiante, quando o curso começar, eu acho que seria ótimo vocês voltarem aqui para Obrigada. a gente poder trocar um pouco da experiência da Sim. coisa acontecendo, né? Porque isso é muito importante. Então a gente combina mais adiante. Mas assim, para as famílias contemporâneas, as famílias com seus conflitos, muitas em sofrimento, enfim, o que vocês diriam para elas assim da importância dessa oportunidade de uma terapia de família, de casal, que não é só para resolver aquela crise, né? Mas eu imagino que seja para ajudar a gente a viver em mais harmonia, em paz, né? Vamos lá, Marcinha, para fechar. Fecha aí, Márcia, com chave de ouro. Bom, o que eu penso? O que a gente poderia dizer? Primeiro, a gente pode tentar transformar o nosso ego num belo laço, né? Eu acho que essa é uma forma da gente pensar. E outra coisa que a gente pode também tentar é fazer com que as pessoas possam aprender a se comunicar melhor, a se escutar mais, né? Eu acho que o que falta, às vezes a gente recebe uma família que está ali pronta para se reorganizar, mas as pessoas não conseguem se escutar. Fica todo mundo querendo ter razão, todo mundo querendo que o outro pense igual, né? Então, assim, um pouco do nosso trabalho, de uma forma muito simples, né? Se a gente puder pensar da maneira mais simples possível, é melhorar a capacidade de comunicação desse grupo. É isso que a gente pode propor na forma mais simples possível. Diferenciação. Tá? Isso. Respeitar a diferença, né? Cada um pode... O curso é para ajudar com essas ferramentas aos profissionais de saúde, não é isso? Para que eles possam auxiliar mais essas famílias, né? E para chegar aí, a gente tem que estar muito bem preparado, né? Nós, profissionais, para que, diante de um grupo que recebemos para tratamento, esse profissional ele tem que estar muito bem suportado, preparado para poder, né, não estabelecer. Aí eu acho que isso é uma coisa muito importante que a gente não podia deixar de falar, para a gente não estabelecer cumplicidades. A nossa cumplicidade é com o grupo, né? Porque se a gente não está muito bem preparado para escutar o que está vindo ali, a gente facilmente cai do lado de quem está com uma força maior, né? Um empuxo maior de querer fazer um controle daquele grupo. Então, é muito importante que a gente tenha a nossa escuta, e é essa a nossa proposta, é que os profissionais que venham fazer a formação com a gente tenham essa capacidade, né?
Meninas, olha só, uma alegria estar aqui com vocês. E a Márcia agora me inspirou numa finalzinho, uma outra historinha que tem tudo a ver, que também é uma da cultura indígena, que tem na língua indígena não existe eu, existe só um nós. Olha que Eles lindo. trabalham muito com o coletivo, com pensar o conjunto, quando está tudo saudável, né? Aham. Quando tudo permite, quando os territórios não são maltratados, invadidos, Uhum. eles estão ali em harmonia, em grupo, em famílias, pensando no coletivo. Então, quando vocês falam da formação, me veio essa sensação ancestral, digamos assim, Uhum. que é vocês ajudarem o nós, o coletivo, essas famílias viverem harmonicamente, né? Uhum. Com essas ferramentas, né? Então, assim, Isso. que seja muito bem-vindo esse curso, que Obrigada. vocês, assim, prosperem e ajudem muito o nosso Brasil e todos, né? Com essas ferramentas. É um espaço híbrido, vai ser um curso híbrido. Acho que também é importante dizer. Portanto, cabe não só as pessoas do Brasil, mas também que estejam do outro. Falando em no cultura, mundo, em cultura. Com olha a Márcia aí nos certeza, representando exatamente. fora nesse momento. Fora. Exatamente. História nacional. Interessados. Isso. Não, no mundo inteiro. No mundo Exato. inteiro. No mundo No inteiro. mundo inteiro. Exato. Aliás, o mundo inteiro vai precisar dessas ferramentas, tá? Então, eu Obrigada. espero que a gente se veja em Obrigada. breve aqui. Foi ótimo, Foi Sandra. ótimo. Obrigadíssima pelo seu acolhimento, Nebulosa, a todos que estão aqui dando esse suporte. E é isso, a gente volta. Com certeza. Sempre que nos convidarem, estamos aqui. Isso aí. Obrigada. Obrigada, Até breve, Sandra. então. Até breve. Tchau, Obrigada. Márcia, meninas. Tchau, Tchau. Márcia.